Avistamento e contato com o ET de Varginha, 30 anos depois. O que realmente aconteceu? 20 de janeiro de 1996. Varginha, Minas Gerais. 3 garotas voltavam para casa numa tarde comum quando viram algo que mudaria suas vidas para sempre. Um ser agachado, pele marrom, olhos vermelhos enormes, veias saltadas, cheiro insuportável de amônia. Elas correram, gritaram. E a partir daquele momento, uma cidade inteira entrou numa espiral de acontecimentos que o governo brasileiro jamais conseguiu explicar completamente. 30 anos se passaram. As testemunhas continuam vivas. Os militares envolvidos, muitos deles mortos em circunstâncias estranhas. Os documentos desaparecidos. E a pergunta que não quer calar: o que realmente aconteceu em Varginha em 1996? Porque se foi apenas histeria coletiva, como disseram, por que tanta gente foi silenciada? Se não havia nada para esconder, por que tantas operações militares secretas? Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai conhecer depoimentos nunca antes revelados, vai entender as contradições oficiais, vai ver provas que foram ignoradas e vai descobrir que a verdade sobre o ET de Varginha está muito mais próxima do que você imagina e muito mais perturbadora. Vamos voltar ao início. Janeiro de 1996. Varginha era uma cidade pacata do sul de Minas Gerais com aproximadamente 100 mil habitantes. Nada de extraordinário acontecia ali. Era o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde as notícias correm rápido e onde segredos são praticamente impossíveis de guardar. Mas tudo mudou em questão de horas. Na madrugada do dia 20 de janeiro, moradores de uma área rural próxima à cidade relataram ter visto algo caindo do céu. Não era meteoro, não era avião. Era um objeto que descia lentamente, fumegando, com uma trajetória controlada. Bombeiros foram acionados. Nada encontraram, disseram. Mas testemunhas garantem que houve movimentação intensa, caminhões, militares, isolamento de área. E então veio o silêncio. O silêncio que dura 30 anos. Algumas horas depois, por volta das 3h30 da tarde daquele mesmo dia 20 de janeiro, 3 jovens caminhavam pela rua Benevenuto Brás, no bairro Jardim Andere. Liliane Fátima Silva, de 16 anos, Valquíria Fátima Silva, de 14, e Kátia Andrade Xavier, de 22. Elas voltavam de um compromisso quando, ao passar por um terreno baldio próximo a um muro, viram a criatura. Liliane foi a primeira a perceber. Ela parou, olhou e gelou. Ali, agachado, estava um ser de aproximadamente 1,20 m de altura. Pele marrom escura, brilhante, como se estivesse molhada ou coberta por algum tipo de óleo. A cabeça era desproporcional ao corpo, grande demais, 3 protuberâncias no topo, como se fossem chifres ou antenas. Os olhos eram a parte mais aterrorizante, vermelhos, enormes, sem pálpebras, fixos. Veias saltadas percorriam a cabeça e o pescoço. Os braços eram longos, finos, com 3 dedos em cada mão. As pernas, dobradas de forma estranha, como se o ser estivesse enfraquecido. E o cheiro. Todas as 3 descrevem o mesmo cheiro insuportável de amônia que tomava conta do local. Valquíria foi a primeira a gritar. Elas correram desesperadas até a casa de Liliane e Valquíria. A mãe delas, Luísa Helena da Silva, não acreditou na história inicialmente. Mas ao ver o estado de pânico das meninas, resolveu voltar ao local com elas. Quando chegaram lá, minutos depois, o ser não estava mais. Mas o cheiro permanecia e havia marcas no chão. Luísa acreditou. E foi nesse momento que ela cometeu o que considera hoje o maior erro da vida dela. Ela contou para os vizinhos. Em poucas horas, a cidade inteira sabia. E em poucas horas começou a operação de silenciamento mais coordenada que Varginha já viu. Enquanto isso, naquele mesmo dia, 20 de janeiro, algo estava acontecendo em paralelo.
O Corpo de Bombeiros de Varginha recebeu um chamado. Há relatos de que militares do Exército também foram mobilizados. Testemunhas afirmam ter visto caminhões do Exército, viaturas e homens fortemente armados circulando pela cidade. Um dos locais mencionados era o Parque do Jardim Andere, próximo de onde as meninas viram a criatura. Outro local era uma área de mata nos arredores. A versão oficial? Não houve operação, não houve captura, não houve nada. Mas os moradores contam outra história. Eles viram, eles ouviram, e muitos deles foram advertidos a não falar. Um dos depoimentos mais impactantes vem de Oralina Augusta de Freitas, esposa do caminhoneiro que teria transportado uma das criaturas. Segundo ela, seu marido, que trabalhava para o exército ocasionalmente, foi chamado às pressas naquele final de semana de janeiro. Ele saiu nervoso, tenso. Quando voltou para casa, estava diferente, pálido, trêmulo. Ele contou a ela que havia transportado algo dentro de uma caixa de madeira, algo que se mexia, algo que fazia sons estranhos. Ele disse que viu parte da criatura quando a caixa foi aberta rapidamente durante o transporte. Pele escura, olhos grandes. Ele foi orientado a não falar com ninguém. Dias depois, ele adoeceu, febre altíssima, infecção generalizada. Morreu em menos de um mês. A causa oficial? Pneumonia. Mas Oralina nunca aceitou essa explicação. Ela acredita que o marido foi contaminado por algo que tocou ou respirou durante aquele transporte, e ele não foi o único. O soldado Marco Eli Xereze, do Exército Brasileiro, participou de uma das operações de captura em Varginha. Poucos dias depois, ele foi internado com os mesmos sintomas: febre, infecção grave, falência de órgãos. Morreu rapidamente. A família questionou, pediu explicações, não obteve respostas. O Exército informou que foi uma infecção hospitalar, mas testemunhas próximas afirmam que Marco estava saudável antes da operação e que ele havia comentado com colegas sobre ter tocado em algo estranho durante a captura. Coincidência? Talvez, mas são coincidências demais para ignorar. Agora me responda uma coisa nos comentários. Você acredita que essas mortes podem ter relação direta com o contato com as criaturas de Varginha? Deixe sua opinião aqui embaixo e vamos debater isso juntos. Voltemos aos fatos. No dia 20 de janeiro, além do avistamento pelas 3 garotas, há relatos de que pelo menos 2 criaturas foram capturadas. Uma delas teria sido vista no Parque do Jardim Andre, ferida, se arrastando. Bombeiros e militares teriam feito a captura usando redes e luvas grossas. Testemunhas descrevem uma operação rápida, silenciosa e extremamente organizada. A criatura foi colocada em uma caixa e transportada. Para onde? Há 2 versões principais. A primeira diz que foi levada para o Hospital Regional de Varginha. A segunda diz que foi direto para uma base militar em Campinas ou Três Corações. Ou talvez ambas as versões sejam verdadeiras. Talvez a criatura tenha passado primeiro pelo hospital antes de ser transferida. E aqui entra uma das partes mais perturbadoras da história. Diversos funcionários do Hospital Regional de Varginha relatam que naquela noite de 20 de janeiro, uma ala inteira do hospital foi isolada. Médicos e enfermeiras foram proibidos de entrar. Militares assumiram o controle. Há relatos de que um ser foi examinado ali. Alguns funcionários afirmam ter visto a criatura sendo transportada em uma maca coberta por um lençol. Uma enfermeira, que pediu anonimato, afirmou anos depois que viu os olhos vermelhos da criatura quando o lençol foi levantado rapidamente. Ela descreveu exatamente as mesmas características relatadas pelas 3 garotas: pele escura, veias saltadas, cheiro forte. Mas quando questionada oficialmente, ela negou tudo. Por medo, por pressão, porque foi orientada a negar. O Dr. Cesário Lincoln Furtado, que trabalhava no hospital na época, confirmou anos depois que houve movimentação estranha naquela noite. Ele não viu a criatura, mas viu os militares.
viu a ala isolada e viu colegas sendo interrogados nos dias seguintes. Ele próprio foi questionado sobre o que sabia, sobre o que viu, sobre com quem conversou. A mensagem era clara: silêncio absoluto. Enquanto isso, na cidade, a notícia se espalhava como fogo em mato seco. Todo mundo falava sobre o ET de Varginha. As 3 garotas foram entrevistadas por jornais locais. A televisão começou a chegar. Emissoras de São Paulo enviaram equipes. E foi exatamente nesse momento que a narrativa oficial começou a ser construída. Uma narrativa de descrédito, ridicularização e negação total. As garotas foram chamadas de mentirosas. Disseram que elas confundiram a criatura com um anão, um morador de rua com deficiência mental chamado Mudinho. Essa versão foi empurrada com força pela imprensa e pelas autoridades. Mas tinha um problema. Mudinho tinha 1,60 m de altura. Tinha cabelo. Usava roupas. Não tinha pele marrom e brilhante. Não tinha olhos vermelhos. E definitivamente não exalava cheiro de amônia. As garotas conheciam Mudinho. Elas o viram diversas vezes antes. O que elas viram naquele dia 20 de janeiro não era Mudinho. Era outra coisa, algo que elas nunca tinham visto antes e que nunca esqueceriam. Mas a versão oficial persistiu. O exército negou qualquer operação, negou que houve capturas, negou que militares estiveram em Varginha naqueles dias. Documentos não existem, registros perdidos, testemunhas militares silenciadas ou mortas, e a cidade, que antes falava abertamente sobre o caso, começou a se fechar. Lojistas que deram entrevistas começaram a voltar atrás. Testemunhas que confirmaram avistamentos começaram a negar. Medo, ameaças, pressão, Ubirajara. Franco Rodrigues, um dos principais investigadores do caso, passou décadas tentando reunir provas. Ele entrevistou mais de 200 testemunhas. Coletou depoimentos de militares, médicos, bombeiros, civis. E quanto mais ele investigava, mais ele percebia que havia um padrão. As pessoas tinham medo de falar. Muitas delas confirmavam os fatos em conversas privadas, mas recuavam quando eram gravadas. Algumas receberam visitas de pessoas não identificadas dias depois de dar depoimentos. Outras foram demitidas de seus empregos sem explicação. O clima de intimidação era palpável. E então, em maio de 1996, apenas 4 meses depois do caso, veio a grande jogada de descrédito. O Exército organizou uma coletiva de imprensa em Brasília. O porta-voz leu um comunicado oficial. Não houve captura de nenhuma criatura. Não houve operação militar em Varginha. As testemunhas estavam equivocadas. O caso foi arquivado. Fim. Mas nessa mesma coletiva, algo interessante aconteceu. Um repórter perguntou: se não houve nada, por que tanta movimentação militar naqueles dias? O porta-voz respondeu que não houve movimentação militar. O repórter insistiu: mas há testemunhas que viram. A resposta foi evasiva. Encerrou-se a coletiva rapidamente. E o assunto foi considerado oficialmente encerrado. Mas a verdade não foi enterrada. Ela continuou viva nos depoimentos, nas memórias, nas marcas que aquele janeiro de 1996 deixou em Varginha. Porque algo aconteceu, algo real, algo que envolveu autoridades, militares, médicos e civis. E 30 anos depois, ainda não sabemos exatamente o que. Vamos analisar as evidências. Primeiro, as 3 garotas. Liliane, Valquíria e Kátia mantiveram suas histórias consistentes durante 30 anos. Elas descreveram a criatura com detalhes idênticos em diferentes entrevistas, em diferentes épocas, para diferentes pesquisadores. Nunca houve contradição. Nunca voltaram atrás. Mesmo sob pressão, ridicularização e ameaças, elas mantiveram a versão. Isso é evidência de honestidade ou de insanidade coletiva. Se fosse mentira, em algum momento alguém teria escorregado, teria mudado detalhes, teria admitido a farsa.
mas isso nunca aconteceu. Segundo os militares, dezenas de testemunhas viram caminhões do exército em Varginha entre os dias 19 e 21 de janeiro. Viram soldados armados, viram operações de isolamento. O exército nega tudo, mas os registros de movimentação de tropas daquela época desapareceram. Não há documentação oficial disponível. Pergunta: se não houve nada, por que os documentos sumiram? Por que não há registros? Por que tanta opacidade? Terceiro, as mortes. Marco Eli Xerezi e o caminhoneiro morreram em circunstâncias semelhantes semanas após o caso. Ambos apresentaram infecções graves e rápidas. Ambos tiveram contato direto ou indireto com algo durante as operações. Coincidência? Pode ser, mas é uma coincidência estatisticamente improvável. E levanta a questão: se houve contaminação do quê? De onde? Como? Quarto, o hospital. Funcionários confirmam que houve isolamento de uma ala. Confirmam que militares assumiram controle. Confirmam que algo foi examinado ali. Mas ninguém fala oficialmente. Ninguém assina documento. Ninguém vai a público. Por quê? Medo de perder emprego? Medo de represálias? Ou medo de algo maior? Quinto, o silêncio coordenado. Isso é talvez a evidência mais perturbadora. Uma cidade inteira que falava abertamente sobre o caso em janeiro simplesmente parou de falar em fevereiro. Lojas que vendiam camisetas do ET pararam de vender. Programas de rádio que debatiam o tema pararam de debater. Jornais locais que cobriam a história pararam de cobrir. Não foi gradual, foi abrupto, como se alguém tivesse apertado um botão e desligado tudo de uma vez. Esse tipo de silenciamento não acontece naturalmente. Ele precisa ser orquestrado. Ele precisa de poder. Ele precisa de recursos. E ele precisa de motivo. Então, qual seria o motivo? Por que o governo brasileiro iria querer esconder a captura de uma criatura extraterrestre? Algumas teorias foram levantadas ao longo dos anos. A primeira é a mais óbvia: pânico. Se o governo confirmasse oficialmente que seres de outro planeta estavam sendo capturados em território brasileiro, o caos seria inevitável. Religiões entrariam em colapso. A sociedade entraria em pânico. A economia poderia desestabilizar. Melhor negar tudo. Melhor ridicularizar. Melhor enterrar. A segunda teoria envolve tecnologia. Se uma nave caiu e foi recuperada, isso significa acesso a tecnologia avançada, materiais desconhecidos, sistemas de propulsão além da nossa compreensão. Esse tipo de conhecimento vale bilhões, trilhões. Países entrariam em guerra por isso. Então faz sentido manter segredo absoluto, estudar em silêncio e nunca revelar. A terceira teoria é política. Em 1996, o Brasil passava por um momento delicado. Plano Real recém-implementado, economia se estabilizando, governo tentando projetar imagem de seriedade internacional. Um caso de captura de extraterrestres seria desastroso para essa imagem. Melhor negar, melhor abafar, melhor seguir em frente. Mas há uma quarta teoria, uma teoria mais sombria. E se não foi captura? E se foi um acordo? E se o governo brasileiro já tinha conhecimento da presença dessas criaturas e o que aconteceu em Varginha foi um acidente não planejado? E se as criaturas estavam aqui com autorização, fazendo algum tipo de estudo, e uma delas foi ferida ou se perdeu? Isso explicaria a rapidez da operação, a coordenação, o silenciamento. Porque não era a primeira vez, era apenas a primeira vez que civis viram. Essa teoria pode parecer absurda, mas há precedentes. Documentos desclassificados de governos ao redor do mundo mostram que houve contatos, houve negociações, houve acordos. Os Estados Unidos desclassificaram milhares de páginas sobre OVNIs e encontros com objetos não identificados. A Força Aérea Brasileira também admitiu oficialmente que houve avistamentos que não conseguiram explicar.
Então por que seria tão impossível imaginar que há um nível de interação que não nos é revelado? Varginha não foi um caso isolado. Antes de janeiro de 1996, houve relatos de objetos não identificados sobrevoando a região. Agricultores descreveram luzes estranhas. Pilotos relataram objetos que acompanhavam aviões. E após Varginha, os relatos continuaram. Em fevereiro de 1996, moradores de cidades próximas como Três Corações e Alfenas também reportaram avistamentos. Algo estava acontecendo naquela região, algo que ia além de um único evento isolado. E aqui chegamos a uma reviravolta importante na história. Em 2004, 8 anos após o caso, um pesquisador chamado Vittorio Pacatini conseguiu acesso a documentos militares vazados. Esses documentos não eram oficiais, mas continham informações detalhadas sobre operações realizadas em Varginha em janeiro de 1996. Segundo esses papéis, houve de fato uma operação de captura coordenada pelo Exército, com apoio da Aeronáutica e do Corpo de Bombeiros. 2 criaturas foram capturadas. Uma estava ferida. A outra resistiu e foi contida com uso de força. Ambas foram transportadas para uma instalação militar não especificada. Uma delas morreu durante o transporte. A outra foi mantida viva por aproximadamente 2 semanas antes de também falecer. Autópsias teriam sido realizadas, amostras coletadas, e tudo foi catalogado e enviado para análise em laboratórios fora do Brasil. Pacatini tentou confirmar a autenticidade dos documentos. Levou para especialistas. Alguns disseram que a formatação e o linguajar militar estavam corretos. Outros disseram que poderiam ser falsificações bem feitas. Nunca houve confirmação oficial, mas o conteúdo dos documentos batia perfeitamente com os depoimentos das testemunhas. Detalhes que só quem estava lá poderia saber. Descrições das criaturas idênticas, locais de captura correspondentes. Até mesmo a menção às mortes de Marco Elixerese e do caminhoneiro estava lá. Se esses documentos forem reais, eles provam tudo. Se forem falsos, alguém criou uma falsificação incrivelmente detalhada e consistente. De qualquer forma, a existência desses papéis adiciona mais uma camada ao mistério. Agora vamos falar sobre as criaturas em si, o que elas eram, de onde vieram, por que estavam aqui. As testemunhas descrevem características específicas que se repetem: pele marrom escura, oleosa ou molhada, olhos vermelhos sem pálpebras, veias salientes, 3 protuberâncias na cabeça, 3 dedos em cada mão, pernas finas e longas, cheiro forte de amônia. Essas características não correspondem a nenhum animal conhecido, não correspondem a nenhuma criatura terrestre. Então, o que seriam? Biólogos que analisaram as descrições levantaram algumas hipóteses. A pele oleosa poderia ser um mecanismo de proteção contra a atmosfera terrestre. Talvez nossa composição de gases seja tóxica para eles. Os olhos grandes e vermelhos sugerem adaptação para ambientes com pouca luz. Talvez venham de um planeta com luminosidade diferente da Terra. O cheiro de amônia pode indicar um metabolismo baseado em compostos nitrogenados diferentes dos nossos. As 3 protuberâncias na cabeça poderiam ser órgãos sensoriais ou até mesmo antenas biológicas para comunicação. Tudo isso é especulação, mas especulação baseada em ciência. E se essas criaturas realmente vieram de outro planeta, como chegaram aqui? A queda do objeto na madrugada de 20 de janeiro sugere que houve uma nave. Testemunhas descrevem algo descendo de forma controlada, fumegando, como se estivesse danificado. Será que houve uma falha técnica? Um acidente? Ou foi abatida? Há relatos não confirmados de que a Força Aérea Brasileira detectou o objeto no radar e tentou fazer contato. Quando não houve resposta, caças teriam sido enviados. Testemunhas em áreas rurais afirmam ter ouvido explosões no céu naquela madrugada.
Será que houve confronto? Será que a nave foi derrubada? Essa possibilidade levanta questões éticas profundas. Se a nave foi atacada, isso significa que cometemos um ato de agressão contra visitantes de outro mundo. Isso significa que somos os vilões dessa história. E se as criaturas capturadas eram sobreviventes de um ataque que nós mesmos causamos, então não fomos vítimas, fomos agressores. E talvez todo o silenciamento seja para esconder não apenas a existência delas, mas o que fizemos com elas. 30 anos se passaram desde aquele janeiro de 1996. As 3 garotas que viram a criatura são adultas agora. Liliane e Valquíria seguiram suas vidas, mas carregam até hoje o peso daquele dia. Elas foram ridicularizadas, chamadas de mentirosas, usadas como piada nacional, mas nunca desistiram da verdade. Kátia também mantém seu depoimento. E todos os anos, quando chega janeiro, elas voltam a ser procuradas. Jornalistas, pesquisadores, curiosos, todos querendo saber o que realmente aconteceu. E a resposta é sempre a mesma. Elas viram o que viram. Tocaram? Não, mas viram. E o que viram mudou suas vidas para sempre. Porque não importa quantas pessoas digam que foi imaginação, que foi mudinho, que foi histeria coletiva, elas sabem o que viram. E sabem que não estavam sozinhas. Porque Varginha não foi um caso de 3 testemunhas. Foi um caso de centenas. Bombeiros que participaram da operação, militares que estiveram lá, médicos que viram no hospital, motoristas que transportaram, moradores que presenciaram. Todos eles viram algo, e todos eles foram silenciados de uma forma ou de outra. Em 2020, 24 anos após o caso, a Força Aérea Brasileira finalmente admitiu que houve registros de objetos não identificados na região de Varginha em janeiro de 1996. Não confirmaram captura, não confirmaram contato, mas confirmaram que algo estava lá. Foi a primeira vez que uma autoridade oficial reconheceu publicamente que houve algo anômalo naqueles dias. Um pequeno passo, mas um passo importante. E em 2022, através da Lei de Acesso à Informação, pesquisadores conseguiram acesso a alguns documentos militares da época. A maioria estava censurada, trechos inteiros apagados, informações classificadas como segredo nacional. Mas alguns detalhes vazaram. Havia menção a uma operação de resgate em Varginha. Havia menção a transporte de material biológico. Havia menção a isolamento hospitalar. Tudo isso confirmava o que as testemunhas diziam há décadas. Mas ainda não era a prova definitiva. Ainda não era a confissão completa. Então, onde estão as provas? Onde está a nave? Onde estão os corpos? Se tudo isso realmente aconteceu, deveria haver evidências físicas. E talvez haja. Talvez estejam guardadas em alguma instalação militar secreta. Talvez tenham sido enviadas para outro país. Talvez tenham sido destruídas. Ou talvez, e essa é a possibilidade mais perturbadora, talvez nunca tenhamos acesso a elas, porque há forças muito maiores do que nós determinando o que podemos ou não saber. Porque Varginha não é apenas sobre 3 garotas que viram uma criatura. É sobre controle de informação. É sobre poder. É sobre quanto das nossas vidas é determinado por decisões que nunca saberemos que foram tomadas. É sobre olhar para o céu e perceber que talvez não estejamos sozinhos. E que talvez aqueles que deveriam nos proteger estejam escondendo a verdade mais importante da história da humanidade. E agora, eu quero saber de você. Depois de tudo que você ouviu aqui, você acredita que o governo brasileiro esconde informações sobre o caso de Varginha? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater isso juntos, porque essa história precisa ser discutida. Mas vamos além de Varginha. Vamos falar sobre o contexto global, porque o Brasil não é o único país com casos assim. Os Estados Unidos têm Roswell, a Rússia tem dezenas de casos documentados. O México, a Austrália, países europeus,
Todos têm seus próprios episódios de contato com objetos e seres não identificados. E todos têm o mesmo padrão: negação oficial, silenciamento de testemunhas, desaparecimento de provas. Em 2023, o Pentágono admitiu oficialmente que há objetos voadores que desafiam as leis da física como conhecemos. Pilotos militares americanos gravaram vídeos de objetos fazendo manobras impossíveis, acelerações que matariam qualquer ser humano, mudanças de direção instantâneas, velocidades que nenhuma tecnologia conhecida pode alcançar. E o Pentágono disse: não sabemos o que é isso, não sabemos de onde vem, mas está aqui e estamos investigando. Essa admissão mudou tudo, porque pela primeira vez, uma superpotência mundial confirmou que há algo lá fora que não conseguimos explicar. E se os Estados Unidos estão admitindo isso agora, décadas depois de Roswell, quanto tempo vai levar para o Brasil admitir Varginha? Mais 30 anos? Mais 50? Ou nunca? Porque há uma diferença crucial entre o caso americano e o brasileiro. Nos Estados Unidos houve pressão pública. Houve investigação jornalística agressiva, houve processos judiciais forçando desclassificação de documentos. No Brasil, houve abafamento, houve ridicularização, houve esquecimento forçado. E 30 anos depois, Varginha é tratada como folclore, como lenda urbana, como aquela história engraçada do interior de Minas que ninguém leva a sério, mas deveria ser levada a sério. Porque se pelo menos 10% do que foi relatado for verdade, isso muda tudo. Muda nossa compreensão de vida no universo, muda nossa posição como espécie, muda o futuro da humanidade. Então por que não investigamos a fundo? Por que não exigimos transparência? Por que aceitamos o silêncio? Talvez porque seja mais confortável não saber, talvez porque a verdade seja assustadora demais, ou talvez porque fomos condicionados durante 30 anos a não fazer essas perguntas. Mas as perguntas precisam ser feitas. O que aconteceu com as criaturas capturadas? Se elas morreram, onde estão os corpos? Se foram transferidas para outra instalação, qual? Se foram entregues a outro país, por quê? E em troca de quê? O que o Brasil ganhou com esse silêncio? Ou o que o Brasil perdeu? E tem outra questão que ninguém fala. E se elas não morreram? E se pelo menos uma sobreviveu? E se está sendo mantida em algum lugar, estudada, isolada? Isso seria ético? Seria justificável em nome da ciência? Ou seria prisão, tortura? Como tratamos um ser que veio de outro mundo? Como prisioneiro de guerra, como experimento científico ou como visitante que merece respeito e dignidade? Essas são perguntas que deveríamos estar fazendo há 30 anos, mas estamos fazendo agora. Porque o tempo não apagou Varginha, as testemunhas não desistiram, os pesquisadores não pararam. E a cada ano que passa, mais informações surgem. Pequenas peças de um quebra-cabeça gigantesco. E talvez nunca tenhamos a imagem completa. Mas cada peça que encontramos nos aproxima da verdade. Uma dessas peças surgiu em 2015. Um ex-militar que participou das operações em Varginha resolveu falar anonimamente. Ele deu uma entrevista para um documentário independente. Com voz distorcida, rosto coberto, ele confirmou tudo. Disse que houve 2 capturas. Disse que as criaturas estavam vivas quando foram capturadas. Disse que uma delas morreu no caminho para o hospital. A outra sobreviveu por dias. Ele descreveu os sons que a criatura fazia. Um tipo de chiado agudo, quase como choro. Ele descreveu o medo nos olhos dela. Sim, medo. Porque aqueles olhos vermelhos enormes não eram apenas alienígenas. Eram olhos de um ser vivo que estava assustado, machucado, longe de casa. Esse depoimento nunca foi confirmado oficialmente, mas tocou em algo profundo. Porque se é verdade, significa que aquelas criaturas não eram monstros, eram seres, talvez até inteligentes, talvez até conscientes. E nós os tratamos como objetos, como espécimes.
E isso levanta questões sobre quem são os verdadeiros monstros nessa história. Outro detalhe que surgiu ao longo dos anos foi a descrição de uma possível terceira criatura. Algumas testemunhas afirmam que havia 3 seres. 2 foram capturados. 1 escapou. Há relatos de avistamentos nos dias seguintes ao caso. Moradores de área rural viram algo se movendo na mata, rápido, evitando contato. Agricultores encontraram marcas estranhas no chão, pegadas com 3 dedos, rastros de algo arrastando. E então os avistamentos pararam. A criatura sumiu, ou morreu, ou conseguiu sair. E se conseguiu sair, como? Será que havia uma nave de resgate? Será que outros da espécie dela vieram buscar os sobreviventes? Há relatos não confirmados de objetos luminosos sobrevoando Varginha nas semanas seguintes ao caso. Luzes que pairavam no ar, luzes que se moviam em padrões impossíveis. Luzes que desapareciam instantaneamente quando aeronaves se aproximavam. Seriam tentativas de resgate ou apenas observação? E isso nos leva a outra possibilidade perturbadora. E se eles ainda estão observando? E se Varginha foi apenas um momento em que o véu foi levantado, mas a interação continua? E se há um nível de contato constante que não percebemos? Pilotos ainda relatam avistamentos, radares ainda detectam objetos não identificados, pessoas ainda veem luzes inexplicáveis no céu. Será que estamos sendo monitorados, estudados ou até mesmo contatados de formas que não compreendemos? Há um conceito na ufologia chamado contato silencioso. A ideia é que civilizações avançadas não fazem contato aberto porque sabem que isso causaria colapso social. Em vez disso, eles interagem de forma sutil, coletam informações, fazem experimentos limitados e aguardam o momento certo para a revelação completa. Será que Varginha foi um desses experimentos que deu errado? Um acidente que não deveria ter acontecido? E todo o silenciamento foi uma forma de consertar o erro e manter o plano original intacto? Essas teorias podem parecer absurdas, mas quando você analisa os fatos, quando você vê o padrão de silenciamento, quando você percebe a coordenação global entre governos sobre o tema, fica difícil ignorar. Porque não é teoria da conspiração quando há evidências, quando há testemunhas, quando há documentos. Quando há mortes inexplicáveis, quando há tanto esforço para negar algo, é porque há algo a esconder. E Varginha está no centro disso tudo. Não porque foi o maior caso, não porque foi o mais documentado, mas porque foi o mais humano, porque foram 3 garotas simples do interior de Minas que viram algo que não deveria estar ali e tiveram a coragem de contar. E mantiveram a verdade mesmo quando o mundo inteiro disse que estavam loucas. Liliane, Valquíria e Kátia são heróis, não porque salvaram ninguém, mas porque não desistiram, porque mantiveram a integridade, porque acreditaram no que viram mesmo quando isso significava ser ridicularizada pelo resto da vida. Quantas pessoas teriam essa força? Quantas pessoas manteriam uma história por 30 anos, sabendo que seriam chamadas de mentirosas todos os dias? E elas não estão sozinhas. Há centenas de testemunhas ao redor do mundo que viram coisas que não conseguem explicar. E todas elas carregam o mesmo peso. O peso de saber algo que a maioria das pessoas não acredita. O peso de ter visto a prova de que não estamos sozinhos no universo. E o peso de perceber que aqueles que deveriam investigar estão escondendo. Então, o que fazemos agora? Esquecemos? Seguimos em frente ou continuamos pressionando por respostas? Porque 30 anos é tempo demais. 30 anos de silêncio, 30 anos de negação, 30 anos de verdades enterradas. Mas a verdade tem uma característica. Ela sempre encontra uma forma de emergir. Pode demorar. Pode ser aos poucos, mas ela emerge. E Varginha está emergindo. Cada ano que passa, mais pessoas se interessam, mais pesquisadores investigam, mais documentos vazam, mais ex-militares falam anonimamente. A verdade está vindo à tona, devagar.
mas está vindo. E quando vier completamente, quando finalmente tivermos acesso aos documentos completos, às provas físicas, aos depoimentos oficiais, o mundo vai mudar. Porque confirmar que houve contato com seres de outro planeta não é só uma notícia científica, é uma revolução filosófica. É a prova de que não somos o ápice da criação. Não somos únicos, não estamos sozinhos. E isso muda tudo. Muda a religião, muda a ciência, muda a política, muda a forma como vemos a vida. Porque se vida inteligente existe em outro lugar, então qual é nosso papel no universo? Somos importantes? Somos irrelevantes? Somos parte de algo maior? Ou apenas uma entre bilhões de civilizações espalhadas pelo cosmos? Essas são as perguntas que Varginha nos faz enfrentar. E são perguntas que merecem respostas, não em mais 30 anos, agora, porque a geração que viveu o caso está envelhecendo, as testemunhas estão morrendo, os militares que participaram estão morrendo, e com eles morrem pedaços da verdade. Se não agirmos agora, se não exigirmos transparência agora, corremos o risco de perder para sempre a chance de saber o que realmente aconteceu. Então, o que você pode fazer? Primeiro, não esqueça. Não deixe Varginha virar apenas folclore. Não deixe que ridicularizem as testemunhas. Segundo, pressione por transparência. Use a lei de acesso à informação. Exija documentos. Pergunte aos políticos. Faça barulho. Terceiro, compartilhe a história. Conte para as pessoas. Mostre os fatos, faça com que Varginha seja conhecida não como piada, mas como o caso sério e importante que é. Porque 30 anos depois, o ET de Varginha continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do Brasil, e talvez do mundo. E a resposta está lá, enterrada em algum arquivo, guardada em alguma instalação secreta, protegida por camadas e camadas de classificação de segurança, mas está lá. E nós merecemos saber se fomos visitados. Merecemos saber se capturamos visitantes. Merecemos saber se eles morreram em nossas mãos. Merecemos saber se houve acordo, se houve troca, se houve tecnologia transferida, se há contato contínuo. Merecemos saber tudo, porque é sobre nós, é sobre nosso planeta, é sobre nosso futuro. E enquanto não soubermos, enquanto as respostas continuarem escondidas, Varginha vai continuar sendo mais do que um caso. Vai ser um símbolo de quantas verdades podem estar escondidas de nós. Quantas decisões são tomadas sem nosso conhecimento. Quanto do que achamos que sabemos sobre o mundo é, na verdade, uma versão filtrada da realidade. Porque se conseguiram esconder Varginha por 30 anos, o que mais estão escondendo? Que outras verdades foram enterradas, que outros contatos aconteceram e nunca soubemos. Varginha não é um ponto isolado, é parte de um padrão global de sigilo sobre o tema, e esse padrão precisa acabar. Então, quando você olhar para o céu hoje à noite, lembre-se de Varginha. Lembre-se das 3 garotas que tiveram coragem de contar o que viram. Lembre-se dos militares que morreram em circunstâncias estranhas. Lembre-se das testemunhas silenciadas. E pergunte-se o que realmente aconteceu e por que ainda não sabemos. Porque a resposta está lá fora, esperando. E talvez, apenas talvez, estejamos mais perto do que nunca de finalmente descobrir a verdade. 30 anos depois, o ET de Varginha ainda nos desafia a questionar, a investigar, a não aceitar o silêncio como resposta. E essa é a maior lição de todas. Nunca pare de perguntar. Nunca aceite que há coisas que não podemos saber, porque a verdade existe e ela pertence a todos nós. Então eu te pergunto pela última vez, você acredita que estamos sozinhos no universo? Ou você acredita que Varginha foi a prova de que nunca estivemos? Deixe sua resposta nos comentários, compartilhe este vídeo e vamos manter viva a memória daquele janeiro de 1996.
Porque enquanto houver pessoas questionando, enquanto houver pessoas investigando, enquanto houver pessoas que se recusam a esquecer, a verdade sobre o ET de Varginha vai continuar viva. E um dia ela vai emergir completamente. E nesse dia o mundo nunca mais será o mesmo.